Não vem me ensinar, né, pai? Tem 5 anos. Eu quero só uma... Senhor presidente, Um bom dia a todos e todas. PTB. Eu quero dizer para o vereador Renato Nunes que... Só um minutinho, presidente, que tem os papagaios lá, olha. Só um minutinho que eu vou pegar uma folha lá em cima. Então, senhor presidente, eu achei que o plenário ia estar cheio, realmente, assim, né, de azul e coisas que tinha programado, mas o que a gente vê, mais uma vez, a marcha ré, continua sendo para ré, né? O que a gente vê é o povo que não aguenta mais esse desgoverno, que não aguenta mais essas atrocidades. E aqui, pessoal, e eu peço à TV Câmara que mostre o plenário cheio de gente e ergam a mão, quem votou nesse governo está arrependido. E o povo bota, o povo tira, como diz esse cartaz. O que a gente viu foi uma grande propaganda que a imprensa fez, inclusive o Leovê, a Rádio Viva, o Pioneiro, a Tua Rádio, a Rádio Caxias, divulgando, convidando o pessoal para vir aqui, do povo do Daniel Guerra. Mas a gente não viu, a gente vê meia dúzia ali tentando ecoar, mas não conseguem. O que a gente vê são povo, são servidores, é o povo da cultura, é o povo do esporte, da saúde, dos bairros, o pobre de periferia, que ergue a mão e diz que se arrependeu de ter votado. Eu quero dizer, presidente, processo, me acha a cópia do processo. É só aquelas 2 páginas lá, só as 2 páginas eu quero. Só aquelas 2 páginas. A sessão está suspensa. Só as 2 páginas eu quero. Eu quero falar aqui agora. Vereador Rafael. Bom, eu quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que eu tenho orgulho de ter um... Tá correndo meu tempo. É o que ele disse, que o pastor falou que ele disse. Cadê? Aquele que estava em cima da mesa, que me deu a cópia dele, do processo dele, que eu denunciei ele. Aquele que tu me deu que falar em cima, aquele que tu me deu processo dele, que perdeu na justiça. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Bom, senhor presidente, eu ouvi aqui alguns falando, meia dúzia aqui falando sobre um tal de tijolo, né, que eu teria tirado. Bom, eu na minha primeira eleição, com 21 anos, me elegi o mais jovem na história de Caxias, vereador, fiz 1.838 votos. 2 semanas antes... Pessoal do apito, poderia parar? Essa é a educação dessa senhora. Essa é a educação que essa senhora tem. Eu tô falando aqui, tá, desculpa.
Na minha primeira eleição fiz 1.838 votos, mais jovem na história de Caxias. Na minha segunda eleição, 2 semanas antes do povo depositar o voto na urna, aconteceu o tal do episódio do tijolo. Quem me conhece sabe, eu dobrei minha votação, fiz 3.538 votos 2 semanas antes e eu atirei o tijolo. Porque quem me conhece sabe quem sou eu. O povo do meu bairro reconhece, me reconheceu nas urnas. E se vocês querem aqui falar, em vez de papagaiar, se candidatem e venham aqui, porque aqui é a casa do povo. E eu sou legítimo para falar em nome desse povo que não aguenta mais esse desgoverno que nem tu, uma mal educada, incentiva o ódio, incentiva a perseguição, incentiva o ódio à nação brasileira. E isso eu não vou admitir aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Vereador Renato Nunes, eu tenho orgulho de ter tido um pai que, botando tijolo, me deu educação. Tenho orgulho de ter meu pai pedreiro, mas que pagou meus estudos. E eu tenho orgulho, diferente do senhor, que está com desespero, está desesperado, porque vai perder a boquinha da tua esposa na Codeca e vai perder tua boquinha aqui na Câmara de Vereadores. Mercenário, vereador. Mercenário sabe quem que é? É aquele que eu denunciei. Porque apresentou um currículo para o prefeito e o prefeito divulgou no portal da transparência dizendo que tinha ensino superior completo. E eu denunciei o senhor do Ministério Público porque o senhor foi omisso ao seu portal da transparência, ocupava um CC de forma irregular, um CC8 que exigia nível superior completo, o que o senhor não tinha. A partir de denúncia que eu fiz, o senhor largou da boquinha. O que aconteceu? Vocês estão me assistindo? O vereador Renato Nunes ganhou uma boquinha aqui na Câmara de Vereadores, o primeiro suplente não pôde assumir o espaço. Presidente, pede para aquela mulher parar de falar, por favor. Papagaia! Mas fica gritando, não consigo prestar atenção. Então, senhor presidente, eu quero dizer que daí ganhou uma boquinha aqui na Câmara, abriu 3 assessorias, 3 CC, um vereador, que o presidente do partido dele está preso, do PR está preso, o presidente do partido Renato, e ainda, meus amigos, perdeu um processo da Igreja Universal, que ele botou a Igreja na Justiça, pedindo indenização por danos morais, pedindo indenização trabalhista. Vereador Renato Nunes processa a Igreja Universal pedindo R$100 mil a causa trabalhista. O que aconteceu? A igreja ganhou e não precisou pagar R$100 mil. Porque aqui... O que o Renato Nunes... O juiz diz? O juiz diz o seguinte, olha... Por fim, faço saber, constar como contribuinte individual da Previdência Social, o ministro da Confissão Religiosa e um membro de instituição de vida consagrada, de consagração. Essa distinção é diversa daquela dedicada aos empregados, da mesma lei, o que confirma ser atividades diversas, cada uma com suas peculiaridades, critérios de admissão e execução de acerto. Assim, concluo não ter havido relação de emprego entre as partes, mas sim vínculo religioso, razão por quem procede o pedido de reconhecimento de relação de emprego e demais postulações. Me admira o senhor que enganava seus fiéis, vereador, e depois botou na justiça pedindo dinheiro. Isso sim é coisa mercenária. Isso se chama mercenário, que engana os fiéis para vir aqui ganhar uma eleição. Aqui não tem vereador mercenário. Mercenário é quem usa da fé do povo. E a política tem que acabar. Pessoa que usa da religião para se eleger. Nós não podemos mais admitir em parlamento pessoas que ludibriem a fé do cidadão para estar aqui no parlamento. Nós vivemos num Estado laico, um Estado laico e de direito. E não pessoas que marginalizam, mercenários que utilizam da fé do cidadão, mas sim pessoas que têm garra e que têm luta na sociedade. Luta por direito empregatício. Luta por direito empregatício, mas não dá voz ao povo do IPAM, às professoras, o povo da cultura, o pessoal da saúde. Ajuda a requerer esse direito, vereador.
Eu tenho orgulho de ter tido um pai que botou tijolo por tijolo, fazendo massa embaixo de sol e chuva e pagou meus estudos, vereador. E eu não tenho vergonha nenhuma. Diferente do senhor que ganhou boquinha aqui na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. É o seu desespero. Mas um governo que propagandeia, que não tem nenhuma informação, vereadora Diló. Eu estava pensando, eu estou acompanhando no noticiário e vendo que foi consertado mais de 8.000 quilômetros. Olha, eu me dei o prazer ontem de noite de olhar no Google. De Caxias do Sul até o Acre, dá 4.000 quilômetros. Dá para ir e voltar. Eu não sei de onde essa matemática. Tá certo que o povo da prefeitura e os currículos, né? Acho que eles não têm informação de quilometragem. Até porque eles não conhecem o interior. Não... Vereador Chico Guerra, cadê o Monte Carmelo que está mais esburacado do que antes da campanha que teu irmão foi lá e aplicou um migué no povo? Faz parte desses 8.000 quilômetros? Aquele maquinário que os servidores vieram a óbito, será que tiveram conserto? O Serrano está interditado porque não tem obras? Então, da onde que foi esses 8.000 quilômetros de melhorias no interior? Olha, na verdade, como diz o vereador Beltrão, esse governo vive na Disney de Guerralândia. Guerralândia. Enquanto isso, um governo tenta enganar, ludibriar, cremando o dinheiro do povo, rasgando o dinheiro do contribuinte. Rasgando o dinheiro do contribuinte. A partir do dia 18, as refeições das 15 horas do restaurante popular de Caxias do Sul não serão mais servidas. Essas alimentações que atendem pessoas em vulnerabilidade social. 35 refeições são servidas gratuitamente. As pessoas cadastradas em situação de rua. O Prato Solidário utiliza o excedente de alimentos produzidos nas cozinhas. Olha, meus amigos, propagandear que gastou 35 milhões no social, mas cortar alimento que a prefeitura não gastava um centavo para os moradores de rua, Wanda, que fez um excelente trabalho lá no albergue municipal, e hoje não tem sabonete para as pessoas tomarem banho, os moradores de rua. Não tem pasta de dente para as pessoas escovarem os dentes. Ontem nós fomos no Ministério Público para pugnar esse edital, um edital falcatrua, cheio de irregularidades. E quero dizer mais, peço aos colegas vereadores que quando analisarem o projeto 238 de 2017, digam não à aprovação da terceirização da farmácia do IPAM. Nós não podemos admitir que esse governo mercenário, governo que iludiu o povo nas urnas, queira aplicar mais um golpe aos servidores, aos trabalhadores que passaram por concurso, como está acontecendo na saúde, Malonei. Nós não podemos admitir. E aqui veio aqui o vereador aí que ganhou uma boquinha para a esposa, trouxe um tijolo. Vereador, eu fui aceito com 94% nas urnas. O senhor fez 90%. O senhor fez 90% a menos de voto. O senhor foi refugado nas urnas, porque o senhor iludiu. E eu tenho orgulho. Seja vocês, na próxima eleição, talvez possam ser o tijolo que vai faltar na minha construção. Muito obrigado. Uma declaração do líder da bancada do PTB, com a palavra o vereador Alceu Tomé. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e os demais presentes aqui nessa casa que nos assistem pelo canal 16, quero fazer uma saudação especial ao pessoal aqui da farmácia do IPAM. Onde que a gente esperava que aquele começo que nós tivemos no início do ano era assunto passado. Mas, de qualquer forma, o assunto voltou à tona e voltou com muita força pelo fechamento da nossa querida farmácia do Ipana. Então,
na minha condição de servidor municipal e vereador desta casa, é mais do que necessário o meu envolvimento nas discussões dos assuntos que tangem a questão alienação e possível fechamento das farmácias do IPAM. Esse tema nos remete a uma reflexão muito profunda sobre a história dos serviços prestados por esses servidores municipais ao povo de Caxias do Sul. Além de bem-sucedida a missão de servir toda a família dos servidores públicos, a farmácia do IPAM manteve sempre seu propósito acolhedor com a porta aberta 24 horas, possuindo uma gama completa de medicamentos. Ao lembrar que a farmácia do IPAM foi referência sempre diante das agências reguladoras como a Anvisa, também frente aos órgãos do CRF, o Conselho Regional de Farmácias. Mesmo antes de ser promulgada a lei que exigia a presença do farmacêutico, a farmácia do IPAM já dispunha o serviço desses profissionais. Os relatórios demonstrativos dos períodos da administração da farmácia do IPAM são bem claros quanto ao superávit e ao público. Por exemplo, onde que na minha época que eu estava lá, onde que o atendimento anual era em torno de 535 mil pessoas, atendimentos ano pela farmácia do IPAM. No ano de 2016, foi repassado ao IPAM o valor de 320.276, referente ao superávit obtido em 2015, salientando que esse lucro provém não somente das compras realizadas pelos servidores, mas também as mais de 400 empresas conveniadas com a farmácia do IPAM. Não podemos mandar para a fila de desempregados quase uma centena de colaboradores que de forma tão honrosa dedica e exerce seus serviços à farmácia do IPAM. Nós queremos um governo que se preocupe em aumentar e aperfeiçoar os serviços e aprimorar cada vez mais a rede de farmácias do IPAM. A farmácia do IPAM é uma sociedade anônima no sentido amplo da expressão, pois quantos servidores chamam a nossa farmácia? A farmácia do IPAM presta serviço que orgulha a clientela, que orgulha a família dos servidores, que é rentável, que é autossustentável, talvez por isso uma certa preocupação no mercado concorrente. Eu não acredito que interesses econômicos estejam por trás da história. E também espero que forças ocultas estejam influenciando a tal medida que beneficia interesses individuais. Sou sabedor da existência de apontamentos do Ministério Público, que sinaliza caminhos viáveis em busca de uma solução. Sabemos que esse governo que hoje está à testa desse serviço tem se esforçado bastante para provar que as farmácias não são rentáveis. Já teve o destaque, pode continuar, vereador Tomé. Sou sabedor da existência dos apontamentos do Ministério Público, que sinalizam caminhos viáveis na busca de uma solução plausível.
Sabemos que esse governo, que hoje está à testa desse serviço, tem se esforçado bastante para provar que as farmácias não são rentáveis, mudando o calendário de aquisição dos medicamentos, comprando menos medicamentos, pagando preços maiores, perdendo pacotes promocionais em grandes tradicionais dos fornecedores que costumam oferecer. Senhor presidente, mensagem final desse vereador: passem quantos governos passarem, mas que as farmácias do IPAM prossigam de pé e servindo a comunidade caxiense, mantendo viva a história bem-sucedida dessas farmácias. Por isso que a gente está observando aqui que se encontra uma operação salame e cortando aos poucos para tentar acabar com a farmácia do IPAM. Mas a farmácia é forte e não iremos acabar com ela. Encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, o veto total do projeto de lei complementar número 2/2017, contido no processo número 3/2017, de autoria do vereador Rodrigo Beltrão, que institui desconto no IPTU para as construções sustentáveis e da outras providências. Relatora, vereadora Paula Iores. Pela constitucionalidade do veto total ao projeto de lei complementar número 2 de 2017, contido no processo número 3 de 2017. Recebe esta Comissão de Constituição e Justiça e Legislação para análise e parecer o veto total ao projeto supracitado de autoria do nobre vereador Rodrigo Beltrão, que institui desconto no IPTU para as construções sustentáveis e da outras providências. O referido projeto de lei complementar 2 de 2017 tramitou regularmente nesta Casa, com emenda modificativa e a redação final, com a emenda redacional, foram aprovados por unanimidade nas sessões ordinárias do dia 19 de outubro e 7 de novembro de 2017, respectivamente. O prefeito, em suas razões de veto, destaca que a matéria objeto da presente lei é de competência exclusiva do chefe do Executivo Municipal. No entendimento do prefeito, não pode a Câmara de Vereadores tomar a iniciativa de projetos que vise dispor sobre esta matéria, sob pena de se implementar hipótese de usurpação de iniciativa. Abre aspas. A proposta legislativa apresenta inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, visto que cria atribuições e despesas ao Poder Executivo, interferindo na organização e funcionamento da administração ao legislar sobre matéria de competência